Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos de forma abundante. Obviamente, Ele abençoa a todos os que creem nele. Ele abençoa a todos os que focam a sua fé nele, na sua palavra. Quando você coloca a sua fé na palavra de Deus, não na religião, não nas filosofias e doutrinas que esse mundo se nos apresenta, não. Mas quando você coloca a sua fé, quando você manifesta a sua fé, quando você exercita a sua fé de acordo com a palavra de Deus, então Deus se sente honrado. Ele se sente prestigiado por você. E então, Ele perdoa você, Ele abençoa a sua vida, Ele faz abrir os seus caminhos, abrir a porta do reino dos céus, abrir a porta da felicidade para você. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho em um testemunho extraordinário. Mas eu quero falar para você que o segredo da fé, foi o segredo que Deus me deu e que eu tenho passado, transferido ou procurado me esforçar para que você também receba esse segredo. É claro que a gente ensina, fala, orienta, diz, faz de tudo, faz das tripas coração para tentar fazer as pessoas que sofrem entenderem que não é difícil, não é impossível ter uma vida diferenciada com Deus. Porque Deus é justiça, Deus é justo. E por conta da sua justiça, aqueles que creem na sua palavra e obedecem e praticam, então são honrados por ele. É um toma lá da cá. Você confia na palavra de Deus, você manifesta a sua fé, você pratica a palavra de Deus, você vive a sua vida pautada na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, que é a palavra do Espírito de Deus, volta para você em forma de bênçãos. É difícil entender isso? Não, não é difícil. Não é difícil. O difícil é o egoísmo prevalecer dentro das pessoas. Porque o segredo da fé é dar. Quanto mais você der, mais você vai receber. Quanto menos você der, menos você vai receber. Isso é a lei fixa da vida. É a lei da vida. Nem Deus pode ultrapassar essa lei. Nem Deus pode ultrapassar, porque essa lei foi criada por Ele. A lei da natureza, a lei natural da vida. Dar para receber. Esse tem sido o segredo da Igreja Universal do Reino de Deus. Esse tem sido o nosso segredo. Nós temos dado e procurado dar cada vez mais para que as pessoas possam receber. E quando as pessoas recebem, nós recebemos também. Jesus disse assim, muito interessante, ele diz assim, quando vocês derem,
um copo de água fria a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Que maravilha! Então, o segredo da fé é dar. Quando você coloca a sua fé na palavra de Deus, você está dando a sua vida, você está entregando a sua vida, você está confiando a sua vida naquela palavra que ali está escrita. Olha só o texto que Jesus ensina para a gente. Olha só, se você praticar esse texto, você vai arrebentar. Se você não obedecer, você vai se arrebentar, vai continuar vivendo a vida que você está vivendo. Essa é a realidade. Olha só o texto que nós escolhemos, que você tem que entender, que você tem que observar, que você tem que praticar, para que você possa também ser abençoado. Olha só o que Jesus disse. Antes desse versículo, Jesus disse: perdoai e sereis perdoados. Quer dizer, perdoar é dar o perdão. Não julgueis e não sereis condenados. Quer dizer, quando a gente não julga, a gente está sendo justo, está dando justiça. Então, porque nós não julgamos os outros, tampouco seremos julgados. E aí, ele conclui esse texto dizendo: dai. Olha o segredo aí, uma palavrinha pequenina, dai. Dai e dar-se-vos-á. Como? Quer dizer que quando eu dou, eu vou receber. Exatamente isso. Mas como que eu devo dar? Qual a forma, qual a medida que eu devo dar? Aí Jesus diz assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, quer dizer, vamos receber boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Quando você vai no cinema, antigamente era assim, a gente ia comprar pipoca, então o pipoqueiro colocava a pipoca, enchia o saquinho de pipoca e depois batia assim, batia com o saquinho de pipoca para a pipoca descer um pouquinho mais, para poder caber mais pipoca no saquinho. E depois que transbordava, ele ainda batia assim para não deixar nenhuma pipoca cair. Então, a gente pegava o saquinho por cima para não deixar cair nenhuma só pipoca, para não perder uma só pipoquinha. Pois bem, é exatamente isso. Jesus está dizendo: dai e dar-se-vos-á. Como? Você vai receber boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente você vai receber. Sempre que eu leio esse texto aí, eu lembro do saquinho de pipoca. Antigamente, quando eu era garoto, ia comprar pipoca. Era assim. Eu não sei se você chegou a esse tempo, mas naquele tempo era assim. O saquinho de pipoca vinha cheinho, já sacudido, transbordando. Porque era a lei do pipoqueiro fazer você ter o saquinho absolutamente cheio, recalcado, transbordante, para que você pudesse comer mais um pouquinho de pipoca. Muito legal, muito legal. Aí vem o segredo do dar. Jesus disse assim: com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quer dizer, da forma como nós damos, nós recebemos. Aí você diz assim: poxa, bispo, eu tenho dado as minhas ofertas, eu tenho sido fiel a Deus nos meus dízimos, você tem sido fiel. Você não faz nada mais, nada menos do que a sua obrigação, porque tudo que você tem vem das mãos de Deus, e das mãos de Deus você devolve. Agora, o que talvez você não tenha feito, amiga e amigo, e essa é uma das razões principais do porquê a sua vida não desenvolve.
Você é crente da igreja A, B, C, D e até da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas a sua vida ainda não desabrochou. Você ainda não pode dizer, eu faço a diferença. Deus fez a diferença na minha vida. Por quê? Por que ele não fez a diferença na sua vida? Por que a justiça de Deus não se fez presente na sua vida? Porque você não confiou na palavra dele, você não se entregou à palavra dele, você não se entregou à obediência à palavra dele. Você faz algumas coisas, mas não faz as outras. Você obedece naquilo que você quer. Você obedece a palavra de Deus do seu jeito, da sua maneira. Você segue Jesus do jeito que você acha que deve seguir. Quer dizer, você não é essa criatura que está inserida no dar. Você não tem dado a sua vida para Jesus. Você não tem confiado a sua vida a Jesus. Porque dar a vida para Jesus é como um casamento. Como um casamento. Você que é casado e bem casado, você sabe disso. Você que é mal casado, também sabe avaliar o que é isso. Quando a gente é casado, que a gente casa bem, a gente se entrega um para o outro e nós tornamos-nos uma só carne, um só corpo. Porque nós nos demos. Então, um combina com o outro, um se sacrifica pelo outro. Não é combinar só concordando um com o outro, não. É viver a vida sacrificando um pelo outro. E isso é o que tem acontecido entre a Esther e eu. Nós temos falado isso para as pessoas. A Esther, por exemplo, gosta do ar-condicionado bem geladinho. Eu gosto do ar-condicionado desligado. É assim. Mas o que eu faço? Eu procuro combinar com ela. Eu deixo o ar-condicionado bem ligado, bem frio, e procuro me cobrir o máximo possível para que ela possa estar satisfeita comigo. E se ela está satisfeita comigo, então eu fico satisfeito, eu fico em paz. E aí ela é agraciada pelo meu sacrifício. Da mesma forma, há coisas que ela se sacrifica por mim. Então, um sacrifica pelo outro, um se dá para o outro. E aí há uma convivência pacífica, harmoniosa, feliz. Vivemos felicíssimos. Vivemos uma vida felicíssima. Porque nós combinamos. Porque nós damos um para o outro. Nós sacrificamos um para o outro. Ora, Jesus está falando aqui, não é só perdoar, sobre o perdão, sobre não condenar apenas. Mas ele está falando não só tampouco na oferta, dai e ser-vos-á dado. Mas, sobretudo, Jesus está ensinando você a entregar sua vida para Ele, entregar sua vida para o Senhor Jesus. Quantas pessoas estão me ouvindo nesse momento que dizem, bispo, eu queria tanto o Espírito Santo, eu já fiz jejum, já fiz isso, e não aconteceu. Por quê? Você fez jejum, mas você não entregou a sua vida para Ele, você não se rendeu para Ele, você não se entregou no altar para Ele, você não colocou como primeiro na sua vida. Ele não é o primeiro na sua vida, e se Ele não é o primeiro na sua vida, você não deu nada para Ele. Se você deu 99,9% para Ele, você não deu nada para Ele, é 100%. Ele exige o seu tudo. Você tem que fazer dele o primeiro na sua vida. Você tem que dar a sua vida por inteiro. Do contrário, o retorno será pífio, será nenhum. Então, Jesus disse, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quer dizer, da forma como eu me entrego para Jesus, Ele se entrega para mim. Esse é o meu segredo. Agora, saber disso
é fácil. Difícil é se entregar, é praticar isso. As pessoas dizem, bispo, o senhor é muito abençoado. Sabe por quê? Porque eu tenho me entregado ao Senhor Jesus. Eu tenho trabalhado, lutado para fazer o melhor, dar água para as pessoas, dar aquilo que Ele me tem dado, eu tenho procurado dar para as outras pessoas. Todos os dias nós estamos aqui, todos os dias nós estamos servindo a Deus, dando um pouquinho da gente para as pessoas. Obviamente, Deus vê o meu coração, vê a minha disposição em dar para as pessoas aquilo que Ele me deu. E é claro que Ele vai me dar muito mais. Quanto mais eu dou, mais Ele me dá. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então as pessoas, obviamente, mas as pessoas que são do mal, não entendem isso. E pensam que a gente está se enriquecendo, porque nós estamos dando. Ora, minha amiga, meu amigo, eu me enriqueço, sabe? Todas as vezes que eu vejo um testemunho, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Aumente o seu volume do rádio aí, da televisão, para você assistir esse testemunho. Mas antes de nós assistirmos, por favor, entenda isso. A sua vida só depende de você. Você tem a liberdade de dar ou de negar. Você tem a liberdade de plantar ou não plantar. Você tem a liberdade de semear ou não. A liberdade é sua, a escolha é sua, não é de Deus, não é do mundo, é sua, exclusivamente sua. Eu aprendi isso e eu pratiquei, pratico e vou praticar pelo resto da vida, porque eu não sou burro. Eu não sou burro de não semear, de não dar, de negar aquilo que Deus me deu. Mesmo que a sua vida esteja estragada, podre, ruim, arruinada, Deus quer a sua vida do jeito que ela é, do jeito que ela está, do jeito que você é. Seja pecador, seja santinho, seja lá o que for, não importa se você é bandido ou se você é mocinho, Deus quer a sua vida do jeito que ela está. E quando você dá essa vida para Ele, então Ele devolve para você uma vida nova, não recalchutada, mas uma vida nova, novinha em folha, uma nova mente, um novo coração, uma vida de qualidade, uma vida que faz a diferença neste mundo, e o mundo vê essa diferença na gente. O mundo tem que ver a diferença que Deus faz na nossa vida, para a glória dele, para a honra dele. Portanto, você que está me assistindo, que é um afastado, que é um desanimado, que é um frio na fé, morno, a sua vida está assim por sua culpa, única e exclusivamente sua. Mas você pode mudar essa situação quando você negar a si mesmo e entregar o seu tudo, a sua vida como está, porque a sua vida não vale nada, você sabe disso. Você é uma pessoa sofrida, depressiva, você só vive reclamando, lamentando, você só vive pedindo ajuda aqui, pedindo favor ali, você vive como um mendigo, pedindo ajuda a todo mundo, pedindo emprego. Você não precisa de emprego, você precisa dar aquilo que você tem. Mas o que é que você tem para dar para Deus? Nada. Então, Ele recebe esse seu nada, para que então Ele faça do seu nada um tudo para a glória dele, não é para a sua glória, não. O que eu tenho recebido de Deus é para a glória dele, como testemunho da existência dele, da ressurreição do meu Senhor. Testemunho para a honra dele. Então, quando as pessoas me veem, o Bispo Macedo, Dona Esther, são abençoados, poxa, que casamento abençoado, isso honra e glorifica a Deus, e é isso que eu quero. O meu objetivo é honrá-lo com uma vida diferenciada da vida daqueles que não têm dado, não têm ofertado as suas vidas no altar de Deus. Será que você entendeu, minha amiga, meu amigo? E o que Deus tem feito porque Ele tem recebido. Então, Ele mede
a nossa vida, a nossa entrega. E de acordo com o que nós entregamos, Ele devolve para nós. É isso. Vamos assistir esse testemunho e você vai ver o segredo que essa palavra é verdadeira. Vamos colocar, por favor, já. Meu nome é Adaísio, tenho 42 anos, sou nordestino. Vou falar um pouco da minha infância no Nordeste. Eu me lembro que meu pai, ele vivia muito tempo dentro dos matos, então a gente via o nosso pai de 15 em 15 dias e a gente ficava morando na beira das estradas, nos barracos, não só a minha família, como muitas outras famílias, e era muito limitada. Ali a gente comia mal, a gente se vestia mal, ali a gente não sabia o que era um elemento bom, se vestir bem, a gente andava descalço, ninguém tinha um dinheiro para comprar nada, vamos dizer assim, uma miséria total. Miséria, assim, a gente muitas das vezes não tinha o que comer. Eu sempre sonhei, mas a minha mãe, ela colocou uma coisa na nossa cabeça, né? Tanto na minha como a dos meus irmãos, que se nós não tivéssemos estudo, a gente não ia ser ninguém. Até que um dia eu cheguei e falei para minha mãe, hoje eu vou para a cidade grande. Verifica o que ele aprendeu da sua mãe. Ele ouviu a voz da sua mãe. A própria mãe. Se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Ninguém na vida. E quantas pessoas que estão nos assistindo agora são mestres, são advogados, médicos, dentistas, são profissionais liberais, são capacitados, são pessoas que têm estudo intelectual, têm uma formação acadêmica violenta, até PhD. Nós temos visto isso. Pessoas profissionais realmente formadas, com uma excelente formação profissional, limpando casa. Pessoas que estão com a formação de dentista, de médico, disso, daquilo, mas estão limpando casas. Limpando as casas e ganhando o seu dinheirinho na base diária, limpando casas. Quer dizer, não é certo que se você não estudar, a sua vida vai ser uma desgraça. Não, porque esse rapaz aí, ele veio do brejo, ele veio dos confins do mundo, ele veio dos quintos do inferno. A vida dele era péssima, mas ele ouviu a palavra de Deus e se entregou. Esse é o ponto que você não pode esquecer. Veja só, ele se entregou à palavra de Deus, ele continua sem formação intelectual, mas ele recebeu a informação de Deus, o pensamento de Deus, a fé de Deus, ele recebeu o Espírito de Deus. E vamos continuar assistindo, por favor. Eu vou para a cidade grande hoje, que lá São Paulo a gente chama de cidade grande, né? Eu vou para a cidade grande, aí minha mãe falou, olha, você, como eu te falei, você vai sofrer na cidade grande. Eu falei, mas mesmo assim eu vou. Eu me lembro que eu não tinha o dinheiro da passagem, a gente lá no Nordeste, a gente tinha hábito de criar bicho, né, passarinho, essas coisas assim. Eu vendi uns passarinhos, dei pro rapaz do caminhão e falei, o senhor pode me levar para a cidade grande? Ele falou, te levo. Mas lá você vai ficar onde? Eu falei, onde o senhor me deixar? E aí eu vim para a cidade grande. Aí eu peguei carona com esse rapaz, né? Ele perguntou para mim onde eu ia ficar. E eu falei para ele que eu não tinha onde ficar. Ele falou, tá tendo uma invasão na zona sul de São Paulo. Eu vou te deixar lá nessa invasão. Lá você conversa com o rapaz, com o líder, e fala que você é nordestino, que você veio do Nordeste, que você quer morar em um barraco. E ele vai te deixar lá. Eu fui lá, fiz o barraco direitinho, né, como eles pediu, fiz o barraco de tábua e deixei lá tudo bonitinho lá, o barraco, e morei. Eu fiquei morando nesse barraco por 6 anos. Eu me lembro que não tinha água nesse barraco. Como eu estava do lado da represa, eu cavei um buraco, né, deu 1 metro mais ou menos, jorrou aquela água e eu fiquei ali bebendo daquela água. E eu me lembro que eu acordava de madrugada para tanger os bichos, que eles bebiam da mesma água que eu bebia. Eu tive uma oportunidade de emprego. Aí eu preenchi a ficha bonitinho, né, do jeito que o rapaz pediu. Aí quando chegou lá, eu sentei no escritório do rapaz, o rapaz falou, tu veio da onde, hein? Eu falei, eu sou nordestino, eu sou do Nordeste.
Aí ele falou, mas tu é nordestino? Eu falei, sim. Ele falou, mas tu não sabe ler nem escrever? Eu falei, eu tenho um pouco de dificuldade. Aí eu falei, pois aqui não tem lugar para analfabeto. E na hora eu lembrei da minha mãe, que eu ia sofrer, eu lembrei, a minha mãe falou assim, não falei que se você não tivesse estudo, você ia sofrer. Aquela voz estava dentro de mim, aquela voz. Só que como eu estava aqui em São Paulo, eu precisava sobreviver. Então eu fui trabalhar de ambulante, fui trabalhar de camelô. Eu me lembro que eu corria muito da polícia, né, do Rapa. Corria muito, corria para lá, corria para cá. Muitas das vezes fui parar em delegacia, eles me levavam. Muitas das vezes eu apanhava da polícia e vinha sempre lembrando, bem que minha mãe falou. Só que não tinha como mais eu voltar para a minha cidade, né, porque eu não tinha dinheiro. Eu sempre olhei para mim um derrotado. Uma pessoa cheia de complexo, uma pessoa que não ia chegar em lugar nenhum. Eu sempre carreguei isso comigo, sempre ouvi a voz da minha mãe falando que eu não ia ser ninguém, que eu não ia ser nada. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ser alguém na minha vida. Eu nunca pensei isso, porque eu nunca ouvi uma voz para me botar para cima, para falar, você pode, rapaz, acredita em você, você pode. Tanto é que eu andava de cabeça baixa em São Paulo. Então, um dia houve um comentário, olha, o Rapa hoje vai pegar todo mundo, não adianta nem correr. E eu lembro que todos saíram correndo e eu também saí correndo nessa época. E o único lugar que eu achei aberto foi a porta da igreja. Eu não sabia que era a igreja, eu vi uma porta aberta, eu entrei com um monte de cadeira, eu sentei, só que estava tendo uma reunião. Eu não fiquei encantado com o ambiente, com o local, com a igreja, eu fiquei encantado com o homem que estava no altar. Aquilo me chamou a atenção, ele andava para lá e para cá, tinha um negócio nele diferente, eu não sabia o que era na época. Ele era muito intrépido, era um negócio assim que eu nunca ouvi isso aqui fora. E ele falava assim de uma forma, olha, você quer ter o que eu tenho? Vinha nas quarta-feiras, vinha nos domingos, eu falei, mas para que tem que vir? Então aquilo entrou dentro de mim também, eu falei, por curiosidade eu vou vir, eu vou ver, o que tem nesse homem? Tem um negócio diferente nele. Eu liguei para minha mãe, foi a primeira pessoa, eu falei, mãe, eu achei um lugar que eu vou mudar a nossa vida. Ela falou, que lugar? Eu falei, é uma igreja. Ela falou, a igreja, eu falei, é uma igreja que chama Igreja Universal do Reino de Deus. Ela falou, meu filho, mas você agora vai virar crente? Eu falei, você nunca foi numa igreja? Eu não te ensinei isso. Eu falei, minha mãe, a senhora não sabe o que vai acontecer com nós, porque Deus vai mudar a nossa vida. E aí, na quarta-feira, eu votei para mim receber o que aquele pastor falou. Eu votei na igreja e eu me lembro que... Aí é o Espírito Santo, pastor. E olha, foi o melhor dia da minha vida, pastor. Foi o melhor dia da minha vida porque eu recebi aquilo que o pastor falou, que era o Espírito Santo. Eu não sabia o que era Espírito Santo. Ninguém nunca me falou o que era Espírito Santo, ninguém nunca me falou nada da fé. Mas eu recebi o Espírito Santo. Olha, eu lembro que eu entrei um derrotado e saí um vitorioso. Eu saí com a cabeça erguida. Eu andava nas ruas de São Paulo. Depois desse dia eu passei a marchar. O Espírito de Deus, ele entrou dentro de mim porque eu não sabia que Deus falava. Deus fala. Deus fala. A mesma voz que eu escutava no passado, que eu era um derrotado, eu ouvi naquele dia, eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo, meu filho, você pode. Meu filho, eu sou contigo. A partir de hoje você não vai andar sozinho mais nessa cidade. Eu vou andar contigo. Porque quando Deus entra dentro de uma pessoa, a pessoa não é a mesma mais nunca. Hoje eu não sou aquele Adaíso do passado. A minha vida mudou por completo, mudou tudo. Eu ouvi a voz de Deus. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, porque eu estou há 20 anos na presença de Deus, há 20 anos eu escuto a voz de Deus. E aquele dia eu me lembro que me deu um gozo na alma. Eu queria falar para todo mundo aonde eu estava, com quem eu estava, que existia um Deus que poderia mudar a nossa vida. Eu lembro que eu chegava na minha comunidade, eu falava para as pessoas, olha, eu fui na Igreja Universal, lá muda a nossa vida. Deus está comigo, Deus entrou dentro de mim. E aquilo, o Espírito Santo, ele foi me moldando, ele foi me ensinando
a se comportar, a falar. Eu não tinha mais aquele complexo, eu não me sentia mais uma pessoa, um nada, né? Vamos dizer assim, um nada, uma pessoa derrotada, uma pessoa que ouvia as vozes que me jogavam para baixo. Não, ninguém mais colocava aquela voz dentro de mim, porque o próprio Deus estava dentro de mim. Deus me deu uma direção para trabalhar com embalagem. Eu ia nas casas de embalagem, eu comprava saco de lixo, eu comprava sacola, eu comprava o descartável, eu contava de 10 em 10 e saía vendendo de porta em porta. Não tinha nada que me parava, porque existia algo dentro de mim que não tinha como eu parar. Ele me impulsionava a ir para frente. E aí de lá para cá a gente foi crescendo. A gente conquistou aquela sede. Depois daquela sede a gente teve que contratar pessoas para trabalhar com a gente, porque a gente não estava dando mais conta. A gente contratou 5 funcionários. Depois esses 5 não deu conta, a gente contratou 10. E hoje a gente tem 30 funcionários trabalhando com a gente. Daquela sede, eu saí de lá, eu comprei um imóvel, uma casa avaliada em 1 milhão, casa com piscina, conquistei carro, eu tenho carros da empresa, eu tenho 2 motoristas que fazem trabalho para mim dentro de São Paulo. Hoje minha mãe mora numa casa que eu dei, meus irmãos moram nas casas que eu dei para eles, todos eles estão na presença de Deus através do meu testemunho e do meu caráter. Tudo que eu tenho é do Espírito Santo. Hoje é meu bem maior, meu tesouro. Esse eu não largo por nada. Isso que está dentro de mim, que me impulsiona, que me dá forças. Esse Espírito Santo, esse eu não troco por nada. Nada tira isso dentro de mim. O Espírito Santo dentro de nós é poder. Você pode tudo. Não existe esse negócio de ser analfabeto. Não existe esse negócio que você tem complexo. Não existe isso. Quando você tem o Espírito Santo, você é ousado, você é intrépido. E eu sou assim hoje por causa do Espírito Santo. Hoje tudo que eu tenho não se compara ao Espírito Santo. Você está vendo? Olha só, ele, só para resumir, para refrescar a sua memória, para você não esquecer aquilo que nós falamos. Jesus disse, dai e ser-vos-á dado. E da maneira como você der, você vai receber. Ele entregou tudo, ele deu a vida dele. O que era a vida dele? Era um mendigo, era um necessitado, um complexado, era um perdido na vida. Mas quando a pessoa tem o Espírito de Deus, quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela não precisa de mais nada, de ninguém, ela só precisa depender dele, de Deus. Confiar na palavra dele, na promessa dele. Então, se você é crente e está fracassado, é porque você não entregou a sua vida para Jesus. Você é apenas um religioso, não é uma pessoa de Deus. Essa é a realidade. Vamos falar a verdade. Vamos colocar os pingos nos is. Essa é a realidade. Você está me escutando agora. Você é crente há muitos anos, 30 anos crente, 50 anos, e é um fracassado. Você nunca teve nada com Jesus. Você é igual aquelas virgens, aquelas 5 virgens nécias, loucas, que apenas virgens, mas que não tinham o óleo, o azeite extra que faz a diferença. E por isso você vive essa vida. Por que você não teve azeite? Porque você não foi sábia ou não foi sábio. Você não entregou tudo, você não entregou toda a sua vida. Enquanto você não entregar toda a sua vida, você vai continuar sofrendo assim. Estou profetizando. Preste atenção. Estou profetizando para você. Enquanto você continuar teimoso, cabeçudo, você diz que é crente da igreja A, B ou C, e seja da igreja universal, seja lá o que for, mas você não entrega tudo, então você não vai receber o tudo de Deus, que é o Espírito de Deus. Graças a Deus. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé pra você lutar, como dei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir
tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou que sou um autor na vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer justiça. Se você der a sua vida, se entregar à palavra ensinada, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e não acontecer nada na sua vida, então você pode falar com a gente vai fechar as portas da Igreja Universal. Nós vamos fechar todas elas. Por quê? Porque nós sabemos que não é possível a pessoa obedecer à palavra de Deus e não acontecer nada. Não é possível a pessoa se entregar na obediência, obedecer aquilo que está escrito. Por exemplo, Jesus disse, perdoai e sereis perdoados. Ora, se você perdoar, você vai ser perdoado. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Ah, bispo, mas eu tenho que perdoar? Tem que perdoar. E se eu não perdoar? Não será perdoado. Então não vai acontecer nada com você. Então você só recebe se você der, se você praticar, se você exercitar a fé que ali passa para você. Então, minha amiga, tire as suas conclusões, vá lá para você ver. Porque Deus quer mudar a sua vida, independentemente do que você, da sua religião, da sua vida, independentemente se você é bom ou mal, se é bandido, se é mocinho, não interessa. Você é gente, você é alma, e Ele quer salvar a sua alma. Nós vamos agora mostrar mais um testemunho do Espírito Santo, o Espírito de Deus que vem sobre aqueles que se entregam, que se dão, que exercitam a sua fé no Senhor Jesus. Você vai ver que é Ele que faz a diferença na vida da gente. Por favor. Meu nome é Estela, eu tenho 26 anos, eu sou biomédica. Desde sempre eu tive eu sentia um vazio muito grande, porque eu vinha de uma relação de pais separados, então eu sempre tinha eu era sempre dividida entre uma casa e outra, eu era sempre dividida entre um pai e outro, porque eles tinham uma relação meio conturbada naquela época, né? E eu sempre tinha essa vontade de preencher esse vazio com alguma coisa. E eu sempre quis ser cientista, assim, era meu sonho da vida, então eu achava que a ciência ia me trazer felicidade. E aí eu comecei o curso de biomedicina, normal, decorreu tudo bem, até que terminei e não tinha o que fazer. Terminei, não tinha onde trabalhar, não tinha, né, o mercado estava ruim. Aí fiquei trabalhando, procurando bastante tempo um emprego na área que eu sempre quis. E aí encontrei no laboratório de uma faculdade onde eu queria, onde eu sempre quis estar. E aí eu cheguei lá e não era aquilo ainda. Eu estava no lugar que eu queria, onde eu queria, na hora que eu queria, mas não era aquilo. Só que com isso, o vazio parecia que aumentava. Então eu estava sempre triste. Eu, mesmo fazendo o que eu gostava, mesmo estando onde eu queria, não preenchia aquilo do jeito que eu imaginava. E eu comecei a pesquisar os meus sintomas, eu comecei a procurar aprender mais sobre aquilo. Falei com na época minha chefe era uma médica, né? Então ela me ajudou assim a ver que eu não estava bem e que eu precisava de uma ajuda. Só que a ajuda que ela e todo mundo queria que eu procurasse era uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda de médico. E o que o médico ia fazer? Ia me dar medicamento.
eu ia ficar dopada o resto da vida, ia ficar nesse ciclo de toma medicamento, cai de novo, toma medicamento de novo. E eu nunca ia achar o real problema ali, a raiz do meu problema, né? Eu mesma acabei me diagnosticando depressiva e tinha crise de ansiedade. A crise de ansiedade, ela meio que te limita, assim. Então você acha que você não é capaz, você fica nervosa com as coisas que nem aconteceram ainda. Então muitas vezes eu achava assim que, por exemplo, eu estava trabalhando, eu achava que não ia dar certo nada. E aquilo me travava, me limitava, eu achava que eu não ia conseguir, então eu não fazia. E isso começou a chamar a atenção dos meus colegas de trabalho, porque eles falavam assim, poxa, mas quando você chegou aqui, você fazia tudo, você era, sabe, super eficiente e de repente você não faz mais nada, você não produz nada. E foi a época que a minha chefe começou a conversar comigo para entender o que estava acontecendo de errado, né? O que eu tinha ali. Eu estava sozinha, triste, eu chorava, eu queria sumir. Eu queria desaparecer, porque na minha cabeça, se eu desaparecesse desse mundo, ia resolver. Então, a noite era péssima. A noite era péssima. Eu dormia por cansaço, cansada de chorar, cansada de sofrer. Aí eu dormia. E muita gente às vezes me falava assim, mas você tem que ir numa igreja, você tem que procurar uma ajuda. Mas eu não acreditava naquilo. Então, na minha cabeça, para que eu ia procurar? Porque para mim não fazia sentido, eu não acreditava naquilo. Então não ia me ajudar. E principalmente a Universal, porque era assim, a igreja que eu mais falava mal, a igreja que eu mais tinha preconceito, que eu mais até propagava notícias falsas. Eu não conhecia realmente a igreja aqui dentro, eu nem entrava na igreja. Porque eu falava que eu tinha muito nojo, porque eu falava assim, é todo mundo ladrão, é todo mundo, isso daqui eles mentem para todo mundo. Eu não quero nem passar perto. E não entrava. Imagina, nunca que eu ia procurar ajuda aqui, nunca. A minha vida indo de mal a pior, eu continuava depressiva, ia piorando essa depressão, colecionava fracassos na vida amorosa, no trabalho, em tudo. E até o momento que eu falei, não, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer alguma coisa. Na época eu trabalhava com uma pessoa que frequentava a igreja, e eu até zombei dela, porque, como assim, ela, sabe, era cientista e frequentava uma igreja dessa, uma igreja de bandido. Então eu zombava dela. Mas nem por isso ela deixou de me convidar. Como ela sabia que eu estava tendo alguns problemas no relacionamento, ela também, ela me convidou para assistir uma reunião daqui, do templo. E aí, na época eu até pensei, eu falei, bom, eu não tenho nada a perder. Eu não vou por mim, eu vou só para acompanhar porque ela não quer ir sozinha. Então tudo certo, eu vou. Cheguei aqui, fiquei encantada. Encantada porque o templo já é lindo por si só, né? Então, quando começou a reunião, eu até cutuquei a minha amiga, eu falava assim, mas o que você foi contar para esse homem? Por que você está falando da minha vida para ele? E ela falava, mas eu nem conheço ele, como assim? E aí assim, tudo que saiu do altar aquela noite foi pra mim. Falei naquela noite, eu falei assim, olha, eu não sei se o Senhor existe, eu não sei por que eu tô aqui, e eu não sei se o Senhor vai mudar a minha história, como esse homem tá falando. Mas se eu dormir essa noite, se eu passar essa noite e o dia de amanhã bem, eu volto aqui na semana que vem. Eu saí numa paz, eu saí numa alegria que eu sabia que ali tinha alguma coisa diferente. E aí aquela noite eu dormi assim, foi um sono tão tranquilo, foi uma coisa tão boa. E no dia seguinte eu acordei tão feliz. Mas tão feliz porque eu achava assim, poxa, eu acho que esse dia vai ser diferente. Eu fiquei aquela semana toda, a primeira semana toda pensando, poxa, mas isso vai tão contra tudo que eu acredito, isso vai tão contra tudo aquilo que eu aprendi. Porque a ciência não podia explicar isso pra mim. Eu fui participando e eu fui colocando em prática muitas coisas assim que saíam do altar. Então eu falei, bom, eu preciso entregar tudo, então vai ser tudo. Então eu terminei namoro, porque eu entendia que aquela pessoa não estava querendo seguir a mesma coisa que eu, não estava acreditando na mesma coisa que eu. Eu parei de achar
as minhas certezas que eu tinha ali de ciência, eu parei. Eu falei assim, não, eu não vou mais acreditar nisso como se fosse o sol da minha vida. Além disso, além de terminar e além de me despedir de tudo, eu ainda fiz uma outra prova que foi realmente obedecer aquela palavra. Eu tinha que me batizar, então eu me batizei. Eu escolhi morrer aquela criatura velha, né? Eu escolhi enterrar aquela criatura velha para ser uma nova pessoa. Vindo de domingo, vindo de quarta-feira, eu ouvia falar que aquilo ainda não era o suficiente, que eu tinha que buscar o Espírito Santo, porque só quando eu tivesse o Espírito Santo eu ia ser completa. Eu entendi que eu tinha que buscar e eu tinha que pedir, porque se eu pedisse, Deus ia me dar. E eu me preparei a semana, o mês todo, eu vim em jejum para a reunião, eu vim em espírito, realmente, de oração, pedindo para Deus. É hoje que eu quero receber o Espírito Santo. Me derramei praticamente no altar, eu recebi aquela certeza de que eu era amada, de que eu tinha valor para alguém. E na mesma hora eu ouvi Deus falando comigo, Deus falando para mim, eu sou contigo agora, fica tranquila, que tudo agora vai se encaixar. Naquele momento, tudo que eu sabia, tudo que eu achava que eu sabia do mundo foi por água abaixo, porque eu tinha muito preconceito, assim, eu achava que toda essa parte espiritual não existia. E naquela hora, tudo isso foi colocado assim, como se fosse na minha cara, assim, foi colocado, olha aqui, você não sabe de nada, você não sabe o que eu tenho preparado para você. Eu já saí transbordando. Eu saí com vontade de falar para, assim, todo mundo que eu encontrasse na rua, eu queria falar que aquela pessoa tinha valor, que aquela pessoa, que Deus era o caminho para ela, do mesmo jeito que foi para mim. E na mesma hora, assim, eu queria levar isso que eu tinha acabado de receber, eu queria levar para outras pessoas. Eu queria que outras pessoas experimentassem aquilo que eu estava recebendo ali naquela hora. Eu tinha a direção do que eu deveria falar, de como eu deveria agir, de como deveria ser o meu caráter aqui. Hoje eu sei que fé e ciência, elas podem caminhar juntas. O Espírito Santo hoje para mim é tudo. Sem ele eu não sou nada. Eu posso ter dinheiro, eu posso ter prestígio, eu posso ter tudo, mas se eu não tiver Espírito Santo, nada adianta. Se eu não tiver Espírito Santo, eu sei que eu posso ter tudo lá fora, mas eu não vou estar bem. E ao mesmo tempo, se eu tiver ele e não tiver nada lá fora, para mim já basta. Para mim vai dar tudo certo, eu sei que vai dar tudo certo. E o principal é que ele me garante, ele me promete um lugar que eu sei que vai ser o melhor lugar que eu vou poder estar, que é no céu. A força da mulher não está nos muitos atributos que ela pode adquirir na vida, e sim nos atributos que só podem vir de Deus. A sábia busca estes, a tola continua se iludindo com o que o mundo dita. Este convite é para as sábias. Dia 25 de janeiro, às 18 horas, direto do Templo de Salomão para todo o Brasil. Acesse para endereços godlywood.com. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Pai, meu Pai, em o nome do Teu Filho amado Jesus, que deu a vida por nós na cruz, eu entro na Tua presença
Porque, como o Senhor está vendo, essa pessoa está cansada de ser possuída por um espírito agressivo, violento, irritante, problemático. Essa pessoa já não quer mais se drogar, se prostituir, mentir, já não quer mais fazer o que é errado. Agora, através desta oração, ele está dizendo: meu Deus, possua o meu ser, possua o meu corpo, o meu coração, a minha mente, porque já não quero ser quem eu tenho sido. Estou cansado de mim mesma, estou cansado de mim mesmo. Meu Senhor, o Senhor entende a aflição, a dor desta pessoa que está no hospital, em uma clínica, internado, para ser desintoxicado das drogas, dos medicamentos fortíssimos que tentou contra a sua própria vida. Essa pessoa que já não aguenta mais se sentir só nesta mansão tão grande, nessa casa tão bonita, mas vazia de amor, de respeito. Outros estão em um barraco, não tem nenhum conforto, nenhuma segurança e se sente como um animalzinho rejeitado pela humanidade, como se fosse um bicho. Ó Deus, meu Deus, usa esta água e com a tua mão arranca esse encosto que faz esta pessoa pensar e achar que não tem jeito, que ele cometeu já muitos erros na vida e já não tem mais jeito para a sua vida, quando sim tem jeito. E o jeito é agora, clamar a Ti. Eu clamo ao Senhor. Levante, amigo, o copo com água. Eu o declaro abençoado. Em o nome do Senhor Jesus, seja esta água agora um instrumento nas mãos de Deus para arrancar a opressão, a dor, a perturbação, o pensamento de suicídio, homicídio, traição. Em o nome de Jesus eu te repreendo, encosto, e eu te ordeno, saia! Em o nome de Jesus, beba, amigo, amiga. Participemos juntos desta água e seja agora tocado por Deus. Receba o abraço do Altíssimo. Entregue a sua vida a Ele. Meu Pai, que todas as pessoas que estiveram conosco domingo passado e firmaram um pacto contigo de se tornar propriedade exclusiva do Senhor, sejam cheios do Teu Espírito, sejam selados, batizados, e os que já são, sejam renovados. Que todos os auxiliares aqui do Templo de Salomão, esposas de pastores, os levitas, os obreiros, sejam cheios da Tua presença, pois nós firmamos uma aliança contigo no Teu altar. E todos que creem digam: usa-me, Senhor. Diga: eis-me aqui, sou Teu, propriedade exclusiva do meu Deus. Amém. Graças a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Agora, com a força de Deus, meu amigo, minha amiga, você vai lutar e vai vencer todos os obstáculos, sentimentos, oposição, críticas, ameaças, insultos e tudo aquilo que tenta barrar, impedir você de chegar aqui a essa casa de oração para todos os povos, a casa de Deus, o Templo de Salomão. Inclusive, eu quero que você, que ainda não ligou para a nossa central para reservar o seu frasquinho com azeite, ligue agora, 3573-3535, 0 operadora 11. Esse frasquinho aí é o segundo dos 3 que eu trouxe lá do Monte Sinai. Vocês estão vendo aí a gente orando juntamente com o Bispo Macedo e outros 10 bispos, totalizando assim 12 bispos no Monte Sinai, apresentando a Deus este elemento bíblico que representa o Espírito Santo e que foi usado pelo Senhor Jesus. Inclusive, Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2 e ungiam os enfermos, os endemoniados, os depressivos, e os libertavam através
da unção que representa o Espírito Santo. Ligue agora e reserve o seu, 3573-3535. Você vai ligar, vai dar o seu nome, vai falar o problema que você está enfrentando e você vai dizer a hora em que você vai estar. 3 horários, 7 da manhã, 9h30 e 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, aqui na zona leste de São Paulo, a 5 minutos da Marginal Tietê, está localizado o Templo de Salomão. Agora, veja só o que diz o texto bíblico no livro de Isaías, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: tomou azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Quer dizer, o sacerdote Samuel, o profeta Samuel, tomou a Davi, que era um jovem, um adolescente, que ninguém acreditava. Os pais não acreditavam, os pais esqueceram dele, inclusive seus irmãos, mas Deus não. Você diz: bispo, todo mundo esqueceu de mim, até os meus pais não creem em mim. Os meus irmãos não creem em mim. Amigo, ouça, ainda que ninguém crê em você, se você crê em Deus e crê em si mesmo, você é um escolhido dele. Você ouviu o que eu falei? Se você crê em Deus e crê em si mesmo, você é um escolhido de Deus. Então, o profeta tomou o azeite, ungiu no meio dos seus irmãos. É o que vai acontecer domingo, hein? Deus vai lhe ungir. E através deste óleo que você vai vir buscar, você vai realizar a unção sobre este irmão seu que é viciado, que está desempregado. Você vai trazê-lo. Traga ele domingo aqui no Templo de Salomão para pegar o frasquinho com azeite dele. Porque entre os seus irmãos, ele vai ser o liberto do vício, ela vai ser curada da doença, ele vai ser realizado sentimentalmente, ele vai sair das dívidas, vai pagar suas dívidas, o seu pai vai comprar a casa própria, a casa dos sonhos, porque veja o que diz o texto: e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor fez o quê? Se apossou de Davi. Meu amigo, Deus quer possuir você. Deus quer que o seu espírito venha possuir você. Mente, coração, corpo e vida. É isso mesmo. Liga pra gente agora. Eu já recebi aqui, ó, o nome da Dineide Ferreira, que vai estar às 9h30. Tá aqui, ó, o Dineide, separado, já grampeado aqui, ó, o seu nome com um frasquinho com azeite. Eu tenho aqui também, olha, a Maria Aparecida vai estar às 7 horas da manhã aqui no Templo de Salomão. Eu tenho aqui também o Aguinaldo Soares, vai estar às 7 horas da manhã também. Deixa eu grampear aqui, ó. Botar aqui, Aguinaldo, olha, do lado da palavra de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, ele fez milagres no passado, hoje, no presente, ele vai fazer e eternamente. Eu tenho aqui a Maria de Oliveira, a Maria de Olinda, vai estar às 9h30 aqui no Templo de Salomão. Eu tenho também aqui, ó, a Elaine dos Santos, que vai estar às 18 horas na Vigília do Espírito Santo. Eu tenho também já aqui, ó, grampeado, o Severino, com o seu frasquinho reservado já aqui, ó, grampeado, e vai estar às 18 horas também conosco no Templo de Salomão. 3573-3535 é o número da central de atendimento para você ligar agora. Não espere mais nem um segundo, nem um minuto. E diga: eu vou estar aí com vocês. Eu quero um pouquinho deste óleo. Olha quantos frasquinhos eu ainda tenho aqui para reservar. Eu tenho 200, eu separei 200. Mas eu ainda tenho esses aqui, ó, para colocar ao pé da cruz e entregar em suas mãos neste domingo às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Meu amigo, a palavra de Deus vai se cumprir, hein? A palavra de Deus vai ser uma realidade na sua vida. Pode exibir a outra imagem, por favor, do frasquinho do azeite? Porque nós vamos estar misturando, já misturamos, já batizamos com este óleo que a gente trouxe do Monte Sinai, e este óleo consagrado vai chegar nas suas mãos. No Templo de Salomão, a distribuição será às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas. Por isso, Deus iniciará a parte dele, começará a parte dele, quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita.